E aí galera, beleza? Zilson Costa aqui para mais uma resenha de quadrinhos. Dessa vez, um material incrível que eu comprei recentemente, publicado aí aqui no Maranhão pelo autor Iramir Araújo. Trata-se de Úrsula. Iramir Araújo com os dois irmãos Rômulo e Ronilson Freire. Ron Freire e Ronilson Freire, né? Cara, essa edição aqui tá sensacional. O formato livro aqui, lombada quadrada. A edição tem 122 páginas aproximadamente. Foi feita aqui com o apoio de um projeto, né? Um projeto que fomenta artes aqui no Maranhão. E é muito interessante. Eu curti muito esse trabalho aqui, porque além de ter a parte histórica, ele resgata uma escritora maranhense que é considerada a primeira escritora do Brasil, primeira escritora maranhense, primeira escritora do Brasil a publicar um romance. Eu não conhecia, eu só tinha ouvido falar da Maria Firmina dos Reis, porque passou a se falar bastante dela no final, lá de 2015 para cá, né? Mas eu não conhecia o trabalho, né? Eu não conhecia assim a vida e obra da Maria Firmina e tal. E aí aqui no início é bem interessante porque o autor aqui, ele fala sobre esse início, como é que foi redescoberta a Maria Firmina, e no final do livro está o texto, né, que foi Nascimento Moraes Filho, o historiador aqui que redescobriu Nascimento Moraes Filho, que foi o historiador que redescobriu a Maria Firmina, que foi uma autora que teve um certo sucesso, um certo reconhecimento em sua época, apesar de ser uma época totalmente diferente da nossa, né? Uma mulher escritora e tal, negra, não sei o quê. Mas ela conseguiu um reconhecimento, só que foi meio que esquecida. E este autor trouxe de volta, após uma pesquisa dele na biblioteca, o Nascimento Moraes Filho, após uma pesquisa dele na biblioteca nos anos 70, ele reencontrou esse romance Úrsula, né, em alguns documentos falando a respeito da escritora e tal, algumas obras dela, e aí ele trouxe à tona esse trabalho da escritora, e aí ela saiu desse limbo do esquecimento que tinha entrado, né? E aí o Iramir é um cara que já é famoso por fazer uns trabalhos de quadrinhos com temas históricos e tal. Ele fez aqui a Fundação de São Luís, fez a Balaiada. E dessa vez ele trouxe o romance da Maria Firmina. Então vamos lá. Nesse ponto aqui, eu achei uma sacada genial ele ter convocado dois desenhistas para trabalhar na obra. Um dos desenhistas é o Ron Freire, que é um artista aí que já trabalha no mercado americano faz tempo. Os dois irmãos aqui, o Ron e o Ronilson, foram os caras que influenciaram a gente aqui, o pessoal da minha geração, a trabalhar com quadrinhos, a fazer quadrinhos, né? Então o Ron faz essa parte aqui que fala da vida da Maria Firmina, desde a infância e tal, até o momento que ela se torna professora, e aí ela começa a escrever para jornais, e ela começa a escrever poesias e tal, até ela escrever o próprio romance Úrsula, né? E aí, nessa parte aqui que mostra ela entregando os manuscritos lá na gráfica e tal, e o dono da gráfica que fala que vai publicar o livro dela e tal, né? E aí, a partir desse momento aqui, é contada a história do livro, Úrsula. E nesta parte, que tem a história do livro mesmo, a história que a Maria Firmina escreveu, o romance Úrsula, né? Aí muda o desenhista aqui. Aqui é o Ronilson Freire, que é um artista que já trabalhou com, entre outros artistas, outros escritores famosos, o Mark Waid, né? Trabalhou lá com o Besouro Verde. Então, para começar, eu achei essa sacada genial, colocar o Ronilson para desenhar o romance, a parte do romance, e aí quando chega lá na última parte, a gente retoma o trabalho do Ron, tá? Então foi tipo uma cena de flashback, ou
uma mudança de espaço-tempo, né? Com o desenho do Ronilson. Olha, sensacional. E essa obra aqui merece todo o destaque, porque a arte é impecável. Eu acho aqui incrível como esses caras conseguem fazer esses cenários e tal, colocar essas cenas em quadrinhos. É genial. O Ronilson é um cara que dispensa comentários, né? Porque é muito bom. O Ron também. Então são os caras incríveis. Olha aqui mais uma cena desenhada pelo Ron. E a história? Tem esse cunho histórico, falando da vida da escritora. A capa aqui é do Marcos Caldas, que é outro artista aqui do Maranhão, muito bom. A história tem esse cunho de histórico, né? Falar da vida da escritora. E também tem a parte do romance, ilustrado aqui. Eu não conhecia o romance, li agora. O romance é interessantíssimo. Tá? Eu pensei que, quando eu comecei a ler, eu pensei que era aquele estilo de romance mesmo lá do século XVIII e tal, que lembra o José de Alencar, que é bem romântico e tal, as coisas... a mocinha estava doente, o cara beija ela e ela fica boa da doença dela, mas não é. Esse romance aqui da Maria Firmina, muito, muito interessante. E ele tem uns ares assim de... mais para realismo, modernismo, e traz ideias bem avançadas para a época, como a luta pela igualdade de gênero, pelas oportunidades iguais para homens e para mulheres, uma luta contra o escravismo, contra o preconceito e tal. Até o personagem aqui compra a alforria de um dos escravos, o escravo que ajuda ele, quando ele vem, ele sofre um acidente, né? E aí o cara aqui, o Túlio, ajuda ele e em troca, pela ajuda, ele compra a alforria, ele dá o dinheiro para o Túlio comprar a alforria dele. Né? Então são temas muito interessantes e a história corre rapidinho. Eu leio a história assim rapidinho porque é muito bom, muito bem ilustrado, a história é muito boa. E aí, parabéns aí ao Irami, Ron e Ronilson. É um material que vale a pena demais ler. Procure aí o Ronilson, procure o Ron e o Irami nas redes sociais, no Instagram e tal. Adquira, porque vale muito a pena. E ainda vem aqui com o seu marca-texto. Então, tá aí, galera, para vocês.